Vamos nessa, ô Vitor Sérgio. Vamos falar desse Flamengo 1 pro Vasco da Gama. E aí, na boa, eu já vou puxar o grande tema, né? Que é essa parada de poupar os seus principais jogadores. Você pode poupar alguns, mas não dá pra, de repente, você poupar Samuel Lino e Arrascaeta, né? Os dois são os principais jogadores do Flamengo. Ô, Vés, quero te ouvir em relação a essa estratégia do Felipe Luiz, que já, em outra oportunidade, falou: o Campeonato Brasileiro é prioridade. Obviamente, tem um jogo muito importante contra o Estudiantes, né? 2-1, o jogo tá em aberto, golzinho o Flamengo toma ali no final, acho que deixa bem aberto ali a disputa, né? Ainda mais que o jogo é na Argentina. Mas eu fico pensando, se fosse de repente um jogo de Campeonato Brasileiro, ele não faria isso. Ele colocaria os seus principais jogadores em campo. Ele falou, também a gente vai ouvir, questão física. Enfim, diante desse cenário todo, que sempre gera uma discussão muito grande, o Flamengo montando um grande elenco para disputar várias competições, poupa seus principais jogadores num clássico. Empate 1-1, o torcedor sai revoltado do Maracanã, o VSR. Assim, eu sou muito tranquilo para falar com isso, porque sempre digo que para mim não tem nenhum tipo de cabimento, em nenhuma situação, o líder do campeonato poupar 7. Já falo isso, falei isso no ano passado. No Tite, e então assim, eu acho isso como um pré-requisito. Ainda mais considerando que o Flamengo para o jogo contra o Estudiantes vai ter 4 dias, né? Desse jogo para o Estudiantes são 4 dias. O Flamengo joga na quinta-feira. Então, para mim, eu não acho. Poupar o De La Cruz, acho que fazia todo sentido. Acho que o De La Cruz ainda não está. Ele fez um jogo muito pegado quinta-feira, acho que não está no ritmo. Poupar o Arrascaeta, se fosse o caso, jogador que tem algumas questões físicas e tudo, beleza. Agora, 7, 6, não consigo entender. Então, para mim. E aí, estou falando a mesma coisa quando o Felipe Luiz não poupou. Eu não me lembro quando foi, nesse campeonato mesmo, que teve antes de coisa e ele não poupou, ele foi com o time titular. E agora estou falando porque acho que poupar não tem nenhum cabimento. É lógico que quem está ali sem conseguir se recuperar, no caso, um Arrascaeta, De La Cruz, eventualmente o Varela, mas mais do que isso, o Pedro, não jogar o Samuel Lino, assim, não entendi. Mas, se a gente considerar que o time do Flamengo tem um grande elenco, acho que o Flamengo poderia ter feito melhor com o time que jogou também. Acho que isso é um ponto. Acho que se planejou e montou um time para isso, né? Alguns jogadores que eu acho que não deveriam ter minutos. Acho que o Alan, apesar de não ter jogado mal ontem, acho que o Alan não deveria ter minutos. Acho que o Bruno Henrique não está entregando, fazendo a função do Pedro. Acho que o Cebolinha não está entregando. Então você tem aí algumas questões. Mas acho que o Flamengo poderia ter feito melhor com o que jogou ali. Embora tenha produzido para ganhar o jogo, né? Só que é mais um jogo que o Flamengo produziu para ganhar e não ganhou. Quanto o Grêmio produziu para ganhar e não ganhou, quanto o Vasco produziu para ganhar e não ganhou. Então acho que tem um isso só falando no recente, né? Se a gente for pegar lá desde o início do campeonato, mas aí acho que é uma discussão, porque todo mundo vai ter jogo assim, né? Vai ter, o Palmeiras vai dizer, putz, esse jogo aqui, o Cruzeiro vai dizer, pô, perdemos em casa pro Ceará, perdemos em casa pro Santos. Então assim, todo mundo tem, mas tô falando recente, o Flamengo produziu para ganhar e não ganhou. Coisa que acontece. Vamos escutar o Felipe Luiz, e aí depois eu quero escutar o Caio e também o Renato sobre essa questão aí de poupar ou não os jogadores, se foi uma estratégia correta ou não do Felipe Luiz. Roda aí. Bom, primeiro eu pensei numa equipe para ir a campo fresca, uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz, onde eles juntam muitos jogadores atrás da linha da bola, eles usam o goleiro, eles repetem o lado e enchem muitas vezes as laterais do campo, então é complicado. Ele precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo, que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa, e o jogo hoje, 5 da tarde, com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais
força ainda para a equipe com as trocas, e foi assim nesse momento. Tivemos nosso momento aí de pressão máxima em cima da defesa do Vasco, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Obviamente, Caio, eu não estou no dia a dia do Flamengo para falar de fato se esses jogadores estavam de fato com a carga excessiva, se de fato não estavam 100% para poder jogar esse jogo. Mas assim, eu tenho poucas dúvidas de que se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro no meio de semana e não tivesse esse caráter de uma eliminação pode custar a temporada do Flamengo, seria o caos no Flamengo, caso seja eliminado. Tenho poucas dúvidas se ele faria essas alterações. Para mim, eu tenho certeza que ele não faria. Ele não faria. Se quinta-feira fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, sei lá, contra o Corinthians, que era no fim de semana, e no fim de semana jogasse contra outro time, nesse fim de semana ele teria entrado com o time inteiro titular. E eu tô com o VS, não dá pro líder do Campeonato Brasileiro. E assim, não adianta falar pra gente, contar pro torcedor que é prioridade, porque nos últimos anos o Flamengo poupou um monte de cara e a torcida ficava revoltada e o Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro muitas vezes por causa disso. Não adianta falar, é prioridade. Aí chega num jogo como esse, que é um clássico, e poupa 7 jogadores. E assim, a única tranquilidade que você vai ter depois de poupar 7 jogadores é se você ganhar o jogo, mano. Se você ganhar o jogo, assim, você ficar sem o trio da frente, sem os 3 caras, os pica do time, pra jogar um clássico como esse, eu discordo muito. Muito, muito, muito. Acho que não existe assim. Vamos descansar os caras. Pô, eu vi, ninguém me contou. Eu vi o Samuel Lino, o Pedro e o Arrascaeta em campo, correndo atrás do placar. E não adiantou porra nenhuma, porque os caras entram... eu acho que o nível de concentração, a partir do momento que os caras são comunicados que não vão pro campo, é diferente. E a culpa é deles, beleza, dos jogadores, que não pode. Mas a forma como o Samuel Lino, por exemplo, entrou no jogo de ontem, ele tava em outra galáxia, assim, né? Em qualquer lugar, menos que no Maracanã. E aí eu discordo demais, porque eu sei que o Flamengo tem um elenco recheado, com vários jogadores e tudo mais. Mas o melhor time que o Flamengo pode entrar em campo é com Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino. E aí, se você quer poupar um cara ou outro, tudo bem. Tudo bem. Ou então você bota o Pedro lá pra começar o jogo. O Pedro faz o gol, você tira ele 15 do segundo tempo. Não tem porquê. O Flamengo deixou 2 pontos no Maracanã. E nem tanto pelo jogo, mas por como encarou o jogo. Eu discordo muito, muito, muito de poupar mais de meio time pra você jogar, sendo que você trata o Campeonato Brasileiro como prioridade e você é o líder do campeonato, velho. Você concorda, Renato? Que talvez a questão do, assim, você vai poupar, beleza, mas tem que saber as peças que você vai poupar. De repente, um jogador do sistema defensivo, você vai de repente poupar um lateral. Acho que a reclamação também, ela parte muito em cima de, poxa, que nem ele falou, você tem os 3 principais jogadores que te entregam, Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro. Você vai lá e poupa os 3. De repente faltou um equilíbrio pro torcedor não encher tanto saco? Então, mano, assim, eu acho que eu não tenho subsídio pra falar se ele tá certo ou não. Porque assim, se ele falou, os argumentos que ele usa na coletiva são argumentos válidos. Não, se ele tem no dia a dia dados que os caras estão numa carga muito alta e ele tira os caras, se ele coloca e quebra também, aí. O Arrascaeta tá numa... Enfim, o Arrascaeta tá tendo uma temporada linear. Porque o Arrascaeta vem de problemas físicos há um tempo. Então a gente não sabe. Se os caras estavam bem pra ir pra jogo e não foram, aí eu concordo. Aí você não podia fazer. Aí você podia fazer a gestão de minutos de outra forma, tirando no segundo tempo. Agora, eu não consigo chegar aqui e falar ele errou ou ele acertou, porque eu não tenho os dados. Eu vou confiar na palavra que ele falou. Ele falou, os caras não tiveram tempo de recuperar. E jogo de quinta é assim. Eu concordo que pra próxima quinta você tem mais lastro. Mas o jogo de quinta agora te dá pouco tempo de recuperação só mesmo. Tem um ponto, até né? porque o jogo não foi pra noite. Então tem assim, um eu ponto. não tenho subsídio. Se o departamento de saúde do Flamengo chegou e falou, esses caras hoje não estão em condição, e o tipo de jogo que o Flamengo faz é um tipo de jogo que exige fisicamente de pressão na bola, de perde e pressiona, eu acho que ele tá certo. Eu realmente não consigo. Se eu pegar e falar tá certo ou errado, eu tô... Tem um ponto nisso aí que é o seguinte. Alguém acha que o jogo de quinta vai ser fácil? Não, vai ser puxado. Vai ser puxado. Vai exigir. Acho que vai ser difícil. Vai exigir. O Flamengo se colocou nessa O situação. jogo é que horas? Quinta, 9h30. É certo que, pela lógica do Felipe, domingo na Neoquímica Arena, o Flamengo vai poupar uma porrada, né?
Depende dos dados. Não, então. É isso. Com Depende viagem e tal. depende dos aí- dados. viajou. Depende dos Não, dados. tudo bem, mas é isso que eu tô Depende falando, não dá pra saber. Eu concordo. Sim. Mas partindo por essa lógica, é pra gente presumir que, sendo eliminado ou não, o Flamengo vai poupar muita gente na Neoquímica Arena. Porque o jogo é na mesma quinta-feira, na mesma 9h30 da noite. A única diferença é que ele vai ter 2 horas pro jogo da Neoquímica Arena. 7 horas. Que o jogo é 7h30, se eu não me engano. Então, assim. Mas aí, talvez este tropeço faça com que ele estique um pouco mais. Então, é calculado. mas aí é diferente. Aí é um outro então. debate. Aí é um outro debate. Porque ou o cara recupera ou o cara não recupera. Porque aí você entrou onde a gente quer chegar. Que aí é você tomar a decisão de acordo com o resultado. Porque, a não ser que milagrosamente os caras joguem pra cacete na quinta, se dediquem, deve ser um jogo difícil. Pode ser que o Flamengo entre e resolva o jogo, faça 3x0, ou tome 3x0 e beleza. E o jogo não seja pegado. Mas se o jogo for pegado, ou os caras vão se recuperar milagrosamente de sexta, sábado, pra jogar todo mundo no domingo, Com 2 7h30, com 2 viagens. Não, com vai 2 direto, viagens. né? É, mas teoricamente tem que voltar depois. sim, é sim, sim. isso, é isso. Tem Não, mais não, é que deslocamento. Ou volta direto então, pra São ou Paulo, então é já fica previsto que o jogo contra o Corinthians o Flamengo vai jogar com 5-6. Porque Eu é o acho mesmo que- cenário. Eu cara. acho que ele vai. Alguém ele vai É o rodar. mesmo Deixa eu te- cenário. Eu acho que ele vai É o rodar. mesmo Deixa eu te cenário. perguntar, acho que ele Aí vai já rodar. seriam 2 jogos. Se for Ou eliminado. então ele já segurou nesse sabendo que na semana que vem eu vou esticar. Se ele Isso, for- isso é conversar. Os caras planejam um mês às vezes. Ó, aqui dá pra tirar, aqui não dá. Se ele for eliminado, A decisão de que dá pra tirar Quinta-feira, no clássico eu acho se ainda ele mais for eliminado questionável. na quinta-feira, Bom, não vai ter 3 caras reserva no jogo contra o Corinthians. é um bom ponto. É um bom Não ponto. vai ter. Ele vai entrar sem os caras. A Ele semana vai entrar que sem vem Pedro, cheia? sem Samuel Lino. A Depois partir do- de agora, é tudo cheio. depois Não, de... não, é Corinthians Mas é depois depois- Cruzeiro. depois É Corinthians Cruzeiro. e depois Cruzeiro. Então Não, não. aí. Depois, Então, o Flamengo é semana cheia até 7 de dezembro. Nossa, então tem mais esse agravante, que é Corinthians e Cruzeiro. Tudo bem. Quer dizer, a partir de agora, para todo mundo, É cheio. tirando Tira o quinta-feira, a partir de domingo é semana cheia para todo mundo até 7 de dezembro. Tudo bem, mas vamos lá. Não, mas quem tá na Libertadores não, né? Não, sim, agora quem tá não cheio. tá na aqui. Libertadores, Vai isso. ter, na verdade, 2 folgas que são as semifinais de Libertadores, só. Só, é verdade. Por exemplo, beleza. Ele pode entender que vai esticar um pouquinho ali, outro aqui. Agora, se na semana que vem ele também vai ter que poupar um cara ou outro, por que não joga com Pedro e Samuel Lino, depois troca, o Arrascaeta entrar no segundo tempo, Então, no outro jogo, esse equilíbrio, é no isso outro aí. jogo, entra o Arrascaeta... Não dá pra saber. É isso que eu tô te falando. Esse Por, é o- por isso que eu tô dizendo. assim, Como não dá para saber, Eu discordo muito da como decisão. não, eu também discordo. Eu acho, Muito. eu acho que quando eu fazia esporte, quando eu cobria muito esporte olímpico, eu fazia muita entrevista com atleta olímpico, eu chegava e falava, e aí, tá 100%? E o cara falava, atleta profissional nunca está 100%. Porque ele está Dor sempre tem. ele tá sempre com alguma dor, né? E a outra que eu perguntava, e aí, treinou quanto para essa competição? Aí o cara falava, treinei minha vida inteira, porque para essa competição é tudo que eu treino desde que eu tenho 9 anos de idade. Eu nunca mais esqueci isso. Nunca um atleta profissional está 100%. Mas eu acho assim, a decisão de você poupar 7, você desconfigura 6, 7, acho que desconfigura muito o time. Ainda mais num jogo que é um clássico. Não dá para soberba da torcida do Flamengo. Esse Não é dá um ponto importante. para soberba de parte, torcida não, de parte da torcida do Flamengo de dizer Vasco não é mais clássico, porque o Flamengo Então, não mas sei o pra quê. mim o único lugar que pega realmente é na frente ali. Porque assim, na Mas zaga ele tirou um, beleza, Danilo, você Beleza. mantém. Pô, na lateral, por mais que o Varela esteja bem, o Royal, acho que fez até um jogo ok e tal, beleza, é um cara que foi contratado pra ter minutos. Na esquerda foi o Ayrton. No meio, o Saul que a gente esperava aquilo que poderia ter um descanso, começou. Então acho que é mais ou menos pra... O Bruno Henrique foi titular por um bom tempo, apesar de concordar que, apesar de ele ser decisivo em alguns momentos, o ano dele não é bom. Eu não acho o ano dele bom. Agora, na direita, quem que foi? Foi o Plato. Foi o Platão, também não é um titular. Então assim, eu acho que
Arrascaeta e Lino e Então, Pedro. e aí eu te pergunto, Acho que é esse time não dá pra... jogadores do time. Tudo bem, mas esse, Então, time, esse time que o Renato falou agora... Inclusive não eu vou tem... discordar desse dia. Eu achei que o Alan fez um baita de um jogo ontem. Um baita no jogo. Eu acho que ele não Assim, foi mal, mas eu acho que não, ele... E nas estatísticas, então, ele tem não sei quantas recuperações, ele ganhou praticamente todos os duelos que ele foi. Eu acho que o que falta pro Alan é colocar a bola um pouco mais pra frente, ser um pouco mais vertical. Mas é isso. no sentido de que ontem ele era o primeiro, defensivamente ele foi muito bem compensando Então, mas espaço. é que eu acho que num jogo que é ataque contra a defesa, e que foi boa parte do jogo, o Alan tá prejudicando. Tá prejudicando. Eu acho que é um cara que eu acho que é o cara que se recuperou, inclusive. Que ele tava Não, muito acho mal. que é que no ano passado ele não tinha condição de jogar, né? Sim. Esse ano ele é um cara que eu acho que ele joga mais minutos do que deveria. Mas eu nem tô falando isso. O que eu quero dizer é o seguinte: o Flamengo e Vasco é um clássico. É um clássico gigantesco. Parte da torcida do Flamengo, uma soberba que é muito característica dessa parte, acha que trata como se nem fosse mais clássico e tudo, que é uma grande uma babaquice, uma grande uma bobagem. É um grande clássico. Os jogadores são influenciados pelo tamanho do clássico. Por exemplo, ontem eu estava com o Gustavo Góes, que é um grande vascaíno, lá do Menos é Mais, e ele falou um troço que... Ele falou, cara, no Flamengo e Vasco, vacilos como o Vasco deu contra o Ceará, por exemplo, que a vitória estava na mão e tomou um empate, os jogadores não vão dar. Porque o jogador do Vasco tá com a corda esticada. Tá com de concentração. concentração lá no alto. Porque é contra o Flamengo. Sim. E foi o que aconteceu. E o Foi Vasco... 2 empates, né? No fim das foi. contas. 2 Dois empates. empates. O Flamengo 2 não ganhou do Vasco. empates. 4 pontos que os dois Ficam pelo perderam, né? caminho. Os dois perderam 4 pontos, né? Mas assim... Então, enfim, é isso. E aí você, num jogo desse, você, né? Beleza, Arrascaeta, Lino e Pedro. Você poupa os 3 ou começa os 3 depois, eu acho uma mensagem muito ruim. Mas enfim, a minha dúvida é exatamente essa. Sim. Pela lógica, é para aguardar muitos poupados contra o Corinthians. Porque agora que assim- é o mesmo jogo quinta-feira, o mesmo Estudiantes, vai ser um jogo exigente, os caras vão ter que correr pra cacete, vai ser uma pressão do inferno, vai ter viagem.